Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, diretor aqui do Instituto Oliver, professor de Direito dos Senhores aqui, um dos professores, né, de Direito dos Senhores. Haja vista que, referente aos professores de português, de direito, de estatística, de informática, de história, geografia, inglês, meu Deus do céu, o que tem de professor qualificado no Instituto Oliver aqui? Então eu me sinto o menor da casa, o menor de todos, né? Todos extremamente, altamente qualificados e profissionais, tá? Então fica aqui o abraço do professor Matheus Oliver para todos os profissionais da educação, para todos os professores aqui do Instituto Oliver, que na sua maioria, arrisco dizer até 90%, são policiais, tá? Militares, penal, ok? Senhores, vem comigo na aula de hoje, uma aula objetiva direta, tá? Eu já trabalhei com os senhores sobre o artigo 5º, eu fragmentei o artigo 5º entre o que é o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade, o direito à propriedade, tá? E o direito à segurança, né? Trabalhei e expliquei para os senhores, tá? Como que funciona essa questão da vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança, os gatilhos mentais e os mnemônicos. Essa aula é uma aula objetiva e sucinta, ou seja, ela é rápida. Por quê? Porque somente será o comentário dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Então é só isso que eu vou fazer. Haverá um comentário dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Então não é uma aula, né? Eu não vou trazer aqui toda uma aula, uma explicação. Não. É rápido, direto e reto. Explicação rápida, é um comentário rápido de cada inciso. E vou deixar disponível para os senhores também no portal do aluno, para quem é aluno, tá? O PDF para você poder acompanhar, que pode ser que aqui você não consiga visualizar o PDF direitinho aqui, a imagem, beleza? Mas eu vou disponibilizar para os senhores aí no portal do aluno. Show de bola? Então vamos lá para o início do comentário dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Vem comigo, senhores. Começando então aqui, né, pelo artigo 5º, nós trabalhamos aí o artigo 1º, né, da Constituição Federal, os fundamentos da República. Trabalhamos o artigo 2º com os senhores, os poderes da República, que são harmônicos e independentes entre si, legislativo, executivo e judiciário, né, poderes da União, tá? Trabalhei com os senhores o artigo 3º da Constituição Federal, que fala sobre os objetivos fundamentais, objetivos constitucionais. Trabalhei com os senhores o artigo 4º da Constituição Federal, que fala sobre os princípios internacionais, que é a relação internacional, os princípios que vão reger ou que regem a relação internacional do Brasil, ou melhor, da República Federativa do Brasil, com os demais países soberanos, com os demais estados soberanos em um plano internacional. Beleza? Né? E agora, né, trabalhei com os senhores também o artigo 5º, eu vou somente fazer uma aula aí comentando rápido e objetivo os incisos do artigo 5º, belezinha? Vamos lá, título 2, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Senhores, essa aula aqui é excelente para você que gosta de lavar louça, gosta de fazer uma bicicletinha, um cardio, dar uma corridinha, gosta de fazer uma academia. É uma aula excelente para você converter ela em áudio. Pegou, bizu? É uma aula excelente para você converter ela em MP3. Você converte ela em áudio, MP3, tá? E você consegue absorver melhor essa aula dessa maneira aí, tá? Show de bola? Então pega essa técnica aí, pega essa dica aí, depois vocês convertem a aula aí em MP3 para vocês assistir, ou até ir dormir ouvindo a minha voz maldita, porque eu mesmo não suporto a minha voz, não sei como é que vocês gostam. E eu tenho hora que, nossa senhora, tem dia que eu chego no Instituto Oliver, aí tá lá, professor Matheus Oliver lá, na tela lá, na televisão que fica na recepção, dando aula, né? Aí eu, não, desliga essa porra aí, ou então troca, põe outro professor nessa merda aí, eu não suporto. Por quê? Porque eu fico 24 horas comigo, cacete, então uma hora cansa, uma hora enjoa, né? Eu fico 24 horas me vendo, eu fico 24 horas conversando comigo mesmo, eu fico 24 horas me escutando. Então, meu brother, é um negócio complicado, né? Então, pra quem ainda não enjoou do professor Matheus, fica a dica aí, baixa MP3 pra você ouvir, que vai ser melhor aproveitado, tá bom? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança nos termos seguintes. Senhores, o artigo 5º da Constituição Federal, em se tratando de letra de lei, somente se aplica a brasileiros e estrangeiros residentes
residentes no país. Em se tratando de letra de lei, eu vou repetir, em se tratando de letra de lei, só se aplica a brasileiros, seja brasileiros natos ou naturalizados, ou seja, vínculo jurídico político nato, primário, originário, secundário, adquirido, ou seja, estrangeiro residente, aí sim aplica o artigo 5º. Em se tratando de letra de lei, lei seca, é ler o artigo 5º, o caput do artigo 5º e aplicar conforme a leitura, conforme a teoria, na prática se aplica. Agora, quando a gente vai para o campo da jurisprudência, há um problema. Por que é um problema? Porque é aplicado, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a qualquer pessoa. Seja estrangeiro em trânsito, o turista, o que está a trabalho, ou que veio dar a bunda aqui. Então você pega um cara que mora nos Estados Unidos, ele marca um encontro com um negão lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, correto? Ele vem para cá, ele não é um estrangeiro residente, ele não mora aqui no Brasil, ok? Ele não mora no ente federativo Rio de Janeiro, ele não mora na capital do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, ele não vem cá a passeio, de férias, passear. Meu brother, ele marcou um esquema com o negão, pro negão comer o rabo dele, qual é o problema? Então quer dizer que eu vou negar os direitos individuais e coletivos a esse rapaz que gosta de queimar? Não vou, meu brother, nada contra quem queima, tá? Senão já vai me processar. Eu tô usando esse exemplo ridículo para você poder aprender, tá bom? Porque só dando exemplo ridículo o aluno aprende. É incrível como que essa geração Nutella do século XXI só aprende quando a gente fala bobagem, ou quando xinga, ou quando fala alguma merda na aula, né? Se ficar técnico ou jurídico demais, o filho de uma égua não aprende porra nenhuma. Tá? Então o STF já decidiu que aplica-se a qualquer estrangeiro, não só a esse que o caput do artigo 5º fala, que é qual? O estrangeiro residente, mas também ao estrangeiro em trânsito, o estrangeiro de férias, o estrangeiro que veio a trabalho, a qualquer pessoa, inclusive os apátridas. O que são apátridas? Apátridas são aqueles que perderam a sua nacionalidade. Apátridas são aqueles que perderam o seu vínculo jurídico político com a sua nação, com o seu país. Isso acontece? Acontece em alguns países, aqui no Brasil não, mas em alguns países sim. Às vezes o cara casa com uma outra pessoa, ou que não podia casar com de determinada região, ou é uma espécie de pena para determinado crime que ele comete, a perda da nacionalidade, se tornando então uma apátrida, entendeu? O que eu quero que você entenda é que letra de lei, caput do artigo 5º, é aplicado somente aos brasileiros e a estrangeiros residentes no país, ok? Jurisprudência do STF, entende-se que se aplica a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, estando em território brasileiro, é detentora, tem os direitos individuais e coletivos pertinentes à sua pessoa aí, beleza? Demorei demais no artigo 5º no seu caput, tem que ser mais rápido, tá? Porque senão fica uma aula muito grande. Vamos lá. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ou seja, homens e mulheres serão tratados pela Constituição de forma igualitária, tá? Não havendo distinção entre os sexos. O homem, de acordo com a Constituição Federal, não é melhor que a mulher. A mulher, de acordo com a Constituição Federal, não é melhor do que o homem. Os dois, à luz da Constituição Federal, são vistos como pessoas iguais, ok? Não há uma diferença, não é um super homem aqui e uma mini mulher aqui, ou uma super mulher aqui e um mini homem aqui, não. Os dois são iguais, são tratados e deverão ser tratados pelo Estado de forma igualitária, beleza? Não viaja não, foca só no que eu estou falando aqui, depois a gente encontra os outros problemas lá na frente, tá? Inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui norteia o Estado Democrático de Direito, né? Não é isso? Sim ou não? Aí você tá lá na Blitz, lá com a sua moto, né? O professor Matheus Oliver agora comprou uma... Como é que é o nome da bicha lá? Como é que é? Z900, olha lá, o professor foi lá para comprar uma 600 e acabou levando a Z900. É porque não tinha a Z3 bilhões, não ia pegar a Z3 bilhões, que você só olha e já chega em Marte rapidão. Aí, meu brother, você tá lá andando na moto lá, tal, aí o policial te para, já mete a mão na sua chave ali, né? Porque você passou debaixo do viaduto, você deu aquela estralada na moto, O policial assustou, não gostou do barulhão da moto, né? Já te abordou
acordou, meteu a mãozona na chave e saiu andando 10 metros de distância de você. E falou pra você assim, traz a moto até aqui arrastada. E a moto pesada, você é magrinho, fininho, não dá conta. E ele vai, traz. Você é obrigado a conduzir a sua moto até onde ele tá, nessa distância de 10 metros? Não. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Existe alguma lei que te obriga a fazer isso? Não, professor. Então não. O senhor policial? Não é autoridade policial. A autoridade policial é só um, delegado de polícia. Delegado de polícia é autoridade policial. Os senhores aprenderam isso comigo em Código de Processo Penal. Não vai dar rata. O policial militar que está ali não é uma autoridade policial, é um agente de segurança pública, ok? É um militar de segurança pública, é um militar da polícia militar, ok? Chega no policial, com todo respeito, professor, com todo respeito, sou aluno do Instituto Oliver, tá? Lá nós aprendemos a lei como ela é de fato, e eu não sou obrigado a pegar minha moto e conduzir até o senhor. Se o senhor quiser, o senhor pode colocar a chave e o senhor mesmo pode trazer ela para cá, ou o senhor me empresta a chave, eu coloco na minha moto, que é o meu bem jurídico tutelado, e eu coloco ela onde o senhor quiser, mas montado nela. Agora, ir arrastando ela, gastando energia aqui, de jeito nenhum. E se o senhor quiser me conduzir para a delegacia, o senhor pode me conduzir. O senhor vai falar o que na delegacia? Que eu não quis fazer aquilo que não existe lei que me obriga a fazer? Aí, na verdade, eu posso, inclusive, fazer um BO contra o senhor e depois fazer uma representação. E o senhor que pode responder por abuso de autoridade. Lei 13.869 de 2019, que revogou a 4898 de 65. Ah, professor, eu tomei um soco, já morri, tô no céu. É lógico, isso é na prática. Eu tô contando na teoria, meu brother. Não viaja, não. É só teoria aqui. Na prática, se é eu, o policial, já tinha sentado a mão na sua cara e lubrificado o cacetete e feito outras coisas. Ah, xarabacá. Ó, ninguém será autorizado a obrigar ninguém, a não ser por determinação legal. Eu só posso te obrigar a fazer alguma coisa que haja uma previsão legal para isso. Eu quem? Agente público, eu que represento o Estado, eu que faço parte da administração pública. Tô demorando demais, é porque eu não consigo, meu Deus do céu, eu gosto mais de dar aula. Aí eu acabo demorando, mas vamos lá. 3. Ninguém será submetido, eu tô falando 3, mas é inciso 3º, tá? Mas eu vou falar 3, 4, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Óbvio, isso é claro, né? Não preciso nem de explicar essa porra aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa Constituição é uma Constituição cidadã e prioriza e preza, né, pela dignidade da pessoa humana e pela integridade física e psicológica, moral, né, da pessoa humana. Perdão. 4. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Desde que haja identificação, é autorizada qualquer manifestação de pensamento. Manifeste o seu pensamento. Seja livre. Mas não coloque uma capa de terrorista na cara, não. Não faça isso no anonimato, não, tá? Expresse as suas opiniões, a sua manifestação de pensamento de forma clara e sem estar em anonimato. Mas cuidado, tá? Cuidado, não ofenda as pessoas, senão você pode responder por crime, tá bom? 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. É o que eu acabei de falar. É autorizado o pedido de indenização a outrem por qualquer pessoa que tenha prejuízo material ou a sua imagem, tá? Então você vai lá e expõe a sua liberdade de manifestação de pensamento, metendo pau no cara lá, ué, difamando a pessoa, caluniando a pessoa. Você pode responder, tá bom? 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, senhores, cada um pode escolher livremente a sua religião. Ah, eu sou budista. Ah, eu sou cristão. Eu sou protestante. Cristão, a palavra cristão ou cristianismo é genérico, né? Significa seguidor de Cristo. Só que existe subcategorias da palavra cristão. Você tem ali o católico apostólico romano, você tem ali o protestante, que veio de Martim Lutero, né? Que apresentou lá as 99 teses contra a igreja católica apostólica romana, aí originou-se os protestantes, né? Aí você tem os evangélicos, que vieram dos protestantes, e dentro da comunidade evangélica você tem uma porrada de linhas teológicas, certo? Você tem a linha teológica pentecostal, a linha teológica neopentecostal, a linha teológica tradicional, que na minha humilde opinião é a que mais se baseia com base bíblica, com texto bíblico mesmo, e é mais coerente com o que de fato é trazido nas Sagradas Escrituras, na minha humilde opinião, até porque eu já passei pelas 3, tá? Já fui tradicional,
neopentecostal, neopentecostal, depois pentecostal e hoje voltei para tradicional, tá bom? Que é presbiteriana, mas respeito todos, tá bom? Cada um faz o que quer, tá? Mas, assim, na minha humilde opinião, depois de passar por todas essas comunidades evangélicas, eu me identifiquei mais com a comunidade tradicional, né? Que é o quê? Você chega na igreja, somente o pastor que é formado em teologia, ok? Que é bacharel em teologia, passou ali 4 anos para se formar, ou seja, ele tem conhecimento teológico para passar para sua igreja, e que vive daquilo, pode pregar, ok? Você vai lá na igreja, tem 4, 5 louvor, adoração, não fica dando oportunidade para um, para outro, para outro. Não, não, não. É culto com ordem e decência, correto? Na hora da palavra, todo mundo em silêncio, concentrado, né? Não tem muita gritaria, não tem nada, entendeu? Mas assim, cada um, entendeu? Cada um. Enquanto eu estava na Pentecostal, era feliz. Na neopentecostal, sai, capeta! Também era feliz. Na tradicional, aquela paz, tranquilidade, mais leitura bíblica, mais feliz. Então cada um faz o que quer. Aí tem também, né? O espiritismo, a reencarnação, o alien, né? Tem tudo. Então tem o ateu que fala que não é uma religião, mas é sim, você negar a existência de Deus é uma espécie de religião. Qual é a sua religião? Aí vai ter gente que vai falar assim, não, professor, aí o senhor viajou, porque a palavra religião vem de religar, né? Que é ligar a Deus. Sim, mas quando eu falo que o ateísmo é uma religião, eu falo que ela é uma religião inversa. Ou seja, ela é algo irreligioso, ou contrário à religião. Por quê? Porque é ao contrário, é desligar-se de Deus. Se você fizer teologia, você vai entender o que eu tô falando. Vamos focar aqui em direito constitucional. É porque tem trem demais na cabeça. Rabás, tá? Vamos lá. 7. É assegurada, resumindo, você pode crer no que você quiser, no capeta, em Buda, no Satanás, em Gabriel, Miguel, Serafim, Querubim, quem você quiser, tá? Nosso Estado democrático de direito é livre, tá? A liberdade religiosa e detalhe, senhores, detalhe, tá? Nosso país é um país laico, não existe religião. Embora somos maioria cristãos, somos maioria cristãos, mas o país não é um país declaradamente cristão, tá? Somos um país laico, beleza? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, nas duas. É direito de receber assistência religiosa independentemente de onde estejam internados, tá? 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Senhores, não se pode privar alguém de seus direitos por razões religiosas. No entanto, não pode utilizar a religião como uma razão de descumprimento da lei ou extinção de possibilidade. Eu não posso deixar de contratar uma pessoa para trabalhar no Instituto Oliver porque ela é espírita, porque ela é budista e eu sou cristão. Não posso. Entendeu? Eu não posso. Mas também não posso deixar de fazer um serviço obrigatório imposto por uma lei ou por um Estado porque eu creio nisso. Eu sou cristão e eu não pego em armas. Você está um pouco equivocado, porque o Deus de Israel foi um Deus que promoveu guerras, foi um Deus que treinou o seu povo para guerras. E o povo de Israel foi um povo que lutou muito, guerreou muito. É só você ler o Velho Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, de Moisés a Malaquias. Moisés escreveu os 5 mil livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, que é o Pentateuco. Se você estudar a história do povo hebreu, a história do judaísmo, a história do povo de Israel, você vai ver que era um povo que guerreava com força, era guerra, era paulada. Mas depois Jesus veio e falou, depois que Pedro cortou a orelha do cara lá, né, do soldado, que veio prender Jesus, quem vive pela arma, morre pela arma, Deixa de ser besta, rapaz. Não me vem com essas conversas, não. Senão te quebra aqui teologicamente. Não vem não, tá? Não vem não. Então você não vai casar também não, porque Jesus não casou. E aí? Rapaz, o mestre veio cumprir um propósito. Ponto final. Ele não veio para constituir família. Ele não veio para construir patrimônio. E ele é enfático em dizer que o problema não é o dinheiro, é só você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é enfático em dizer que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É aí que está o problema. Então tem gente que gosta de pegar versículozinho para falar que é contra a arma. Eu sou contra a arma. Você é contra a legítima defesa? Então o desgraçado vagabundo entra na sua casa, come a sua mulher na sua frente, come seus filhos, mata sua mulher, mata seus filhos e você não pode fazer nada? Deixa de ser imbecil, rapaz.
O direito de defesa, o direito de legítima defesa, ele inclusive é até bíblico. Para de ser idiota, rapaz. Jesus não se defendeu porque ele veio para morrer mesmo, cara. Por isso que ele não se defendeu, ué. Para com isso, tenha dó. Beleza? Então, abaixar. Então, vamos lá. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso é óbvio, né? Todos podem manifestar seus pensamentos através dos meios de comunicação, redes sociais, tá? Não sendo necessário prévia autorização para isso. Eu não preciso de autorização legal para ir nas minhas redes sociais ou nas redes sociais do Instituto Oliver, a qual eu sou dono da empresa, para falar o que eu quiser, para manifestar meu pensamento, seja político, jurídico, o caralho que for. Beleza? Agora, eu tenho que estar aberto também e pronto para receber um processo, né? O que acontece? Se alguém se sentir incomodado, não é isso? 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, a pessoa que se sentir lesada em relação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, é garantido o direito de ingressar com a ação judicial para pleitear a devida indenização. Tá vendo que eu coloquei os comentários embaixo? Então eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Fiquem tranquilos, ok? 11. A casa, isso aqui cai demais em concurso, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ou seja, senhores, eu só posso entrar na sua casa por determinação judicial durante o dia. Determinação judicial igual dia. Determinação judicial igual dia. Se é de dia ou de noite, eu só posso entrar na sua casa sem o seu consentimento. Seja de dia ou de noite, eu só posso entrar na sua casa sem o seu consentimento. Seja de dia ou de noite, demônio, presta atenção, caralho! Seja de dia ou de noite, ou seja, qualquer hora das porra, 24 horas do dia, caralho. Eu posso entrar na sua casa sem o seu consentimento para prestar socorro, em caso de desastre ou em flagrante delito. Agora, se há uma determinação judicial, é só de dia. Se há uma determinação judicial, é só de dia. Tem uma minha no portal sobre isso, ok? 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação, né? Criminal ou instrução processual penal. Ou seja, não é autorizado abrir correspondência alheia, nem ouvir conversas por telefone, inclusive acessar dados pessoais de uma pessoa, a não ser que seja determinado pelo juiz para ajudar na investigação de um crime ou obtenção de provas em um processo penal. Senhores, eu entendo que, inclusive, você abrir mensagem de WhatsApp sem autorização legal é crime. Você está violando a intimidade ali, tá, da pessoa, tá, do sigilo dela, das comunicações. Abrir o correio das pessoas na rua, não precisa falar que isso aí não pode, gente, pelo amor de Deus. Você recebeu uma correspondência que não está no seu nome, você não tem que abrir essa porra. Senão a pessoa depois pode denunciar e dar merda. Não pode fazer também escuta telefônica sem autorização legal. Show de bola. A gente estuda na Lei de Execução Penal, na LEP, na 7.210, que o direito à correspondência ele é parcialmente restringido, tá? Quando há uma motivação para isso. O diretor do presídio pode ir lá, né, e parcialmente restringir esse direito ao sigilo da correspondência, tá? Porque vamos supor que ele está desconfiando que está tendo um planejamento de alguma rebelião. Aí o preso está mandando uma correspondência para outro chefe de quadrilha que não está preso, que está fora do presídio. Aí ele pode, se houver essa desconfiança, tá? E agora o que acontece? Conversa de WhatsApp. Então você namora. Você tem sua namorada e sua namorada tem você. Senhores, não pode mexer no telefone, a não ser que ela deixe. Se ela deixar, beleza. Se há um acordo entre vocês dois, eu estou falando de namorados. Se há um acordo entre vocês dois, você e sua namorada, show de bola, pau no gato, sejam felizes. Agora, se a sua namorada não quer que você mexa no telefone dela, ou o namorado não quer que a senhora mexa no telefone dele, não pode se mexer, meu brother, ele pode te representar. Tá bom? Você está violando a intimidade dele. Fechou? Agora, casou, meu filho, o pau entrou no seu rabo de um tamanho que você não tem noção. Quando você se casa, você se torna uma só carne, uma só pessoa. Acabou, o pau entrou no seu rabo, já era. Você se fudeu. Por quê? Porque você não pode alegar isso na justiça. Não pode. O celular seu não é seu mais, e o celular dela não é dela mais.
Tá? É lógico que vocês têm suas privacidades, seus grupos, suas conversas, as pessoas. Não interessa, se ela quiser pegar no seu telefone, ela pode pegar. E te fala uma coisa, se você não ceder, pode dar merda, pode dar briga, ou se tem algo a esconder. Beleza? Tá entendendo o esquema? Agora, se é namorado ou ficante, ou, entendeu? Tá querendo ali, o coleguinha tá querendo ir lá e descobrir se a outra coleguinha tá dando pro professor. Então você imagina que você tá na faculdade e quer descobrir se a aluna tá dando pro professor, porque o professor tá tratando a aluna diferente. E aí você chega nos carinha doidão da sala, vamos lá pegar o celular dela e vamos abrir as mensagens do WhatsApp, vamos tentar hackear a senha do telefone. Ela pode te representar, meu brother. Cuidado com isso aí. Beleza? Xerebetobas. Você não sabia disso, né, seu xeribicanta? 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, o indivíduo é livre para escolher qualquer profissão. Entretanto, a lei pode exigir certos requisitos antes do exercício de algumas atividades, como aprovação na OAB, para o exercício da advocacia. Então, o cara quer ser advogado. Ele faz 5 anos de direito, para se tornar um bacharel em direito, né? E aí ele tem que prestar um concurso ainda para o exame de ordem, para o exame da ordem. Ele tem que passar no concurso da OAB ainda, entendeu? Para aí sim ele estar habilitado para poder exercer a profissão de advocacia. O cara que quer ser médico, tem que fazer medicina, tem que fazer residência. Não é assim, não é chegar lá e atender, eu sou médico do dia para... Não é, tá? Não é. A profissão de professor, senhores, é um pouco mais complexa. Por quê? Porque em alguns casos basta ter notável saber jurídico. Ou notável saber jurídico é para ser ministro do STF, né? Para ser ministro do STF, que a alta corte do Poder Judiciário não se exige nem ser bacharel em direito. Só se exige notável saber jurídico. Só para você ver o nível. Mas para ser professor, se exige, no mínimo, o cara ter notável saber do conhecimento daquilo que ele preza se ensinar a outras pessoas. Né? Então eu sempre falo, o cara quer ser professor de cursinho preparatório, por exemplo, aqui no Instituto Oliver, nós somos uma escola preparatória de carreiras policiais, então ele tem que ter passado num concurso, e de preferência de carreira policial. Isso é o mínimo que a gente pede pro cara. Ó, o cara é professor. Aí chega o professor aqui, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu brother, foda-se, eu não tô nem aí. Você não é melhor do que ninguém aqui. Eu quero saber o seguinte, já passou num concurso da polícia? Seja polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, guarda municipal, que, né, na minha visão, na prática, é uma polícia municipal, embora na teoria é uma guarda municipal, mas na prática exerce atividade de polícia, tem poder de polícia, a previsão legal para ela, Estatuto Geral 13.022/2014, né, que delegou o poder de polícia para as guardas municipais. Se o cara passou num concurso de carreiras policiais, beleza. Você tem nível superior, você é graduado em alguma coisa? Então vamos para cá, vamos ver se você consegue dar, vamos ver se de fato você tem com notável saber, notável conhecimento da matéria e vamos embora. Entendeu? Agora o cara quer dar aula no curso preparatório, mas nunca passou num concurso da vida. Fica difícil. Eu passei num concurso da prefeitura, eu passei num concurso da Polícia Militar, eu entrei na Polícia Militar, entendeu? Então eu sei como é que é fazer um TAF, como é que é fazer um exame médico, como é que é fazer um exame psicológico, como é que é se preparar para uma prova. E então a gente tem que saber isso passar para o aluno, senão eu vou fazer o quê? Que porra de exemplo eu estou sendo pro meu aluno? Entendeu? Agora, tem algumas profissões que ainda é mais complexo. Por exemplo, você quer ser advogado, tem que fazer direito, ainda tem que passar no exame da ordem. É isso aqui. Tá bom? Para você entender. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, tá? Ou seja, todos têm direito de ter acesso às informações e quando necessário é resguardado o direito de manter a fonte em sigilo visando a segurança. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, tá? Ou seja, todos podem se locomover livremente dentro do território brasileiro com seus bens nos termos da lei. Você pode sair lá da puta que pariu, lá do Rio Grande do Sul, e ir lá pra outra puta que pariu, ou seja, lá pro quinto dos infernos, que tá queimando mais que o inferno, lá pro Ceará, pro Nordeste. Em tempo de paz, ninguém pode te impedir de fazer isso. Você anda em qualquer lugar da República, você anda em qualquer lugar. Você vai de um ente federativo para outro ente federativo. Você sai de Minas e vai para São Paulo. Você é livre. Ah, professor, tivemos a pandemia, foi decretado lockdown. E é constitucional o lockdown? Não! Já falei para os senhores, não é constitucional. E eu desafio qualquer jurista. Mas não tem jurista que é jurista de verdade, não tem. Só você pegar o maior jurista do Brasil, que é o Ivas Grandes, ele mesmo
confrontam isso que eu estou falando com os senhores aqui. Não estávamos em sistema constitucional de crise. Não foi decretado 136, ou seja, 136 da Constituição Federal, estado de defesa, pelo presidente da República. Não foi solicitada autorização ao Congresso Nacional pelo presidente para se decretar estado de sítio, artigo 137, inciso 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Não estávamos em sistema constitucional de crise. Estávamos ainda que em lockdown em tempo de paz. Então proibiu o candidato de andar na rua após as 8, que não pode ir na outra cidade. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal delegou aos prefeitos, governadores, a autonomia para eles. Senhores, vai estudar um pouco de política, que os senhores irão ver que, na verdade, havia ali uma guerra de ego e uma briga política entre o judiciário e o executivo, e até hoje está essa merda aí. E se a gente não mudar o Senado Federal, colocar senadores responsáveis que seguem a Constituição Federal e impeachment no mínimo uns 3 ministros do STF, nós vamos cada dia mais e mais viver uma ditadura do judiciário. A quem recorrer, cacete, se estamos numa ditadura do judiciário? Porque se decretar aqui intervenção militar, dá merda. Em um plano internacional isso não é legal. Não vira. Nós somos a favor da democracia. Então existem meios legais dentro da democracia para se resolver isso. Impeachment o cara. O ministro do STF está ali para guardar a Constituição e julgar atos constitucionais ou inconstitucionais. Não para fazer política. Não para agir de maneira política. Ele não é político, cacete. Ele não foi eleito pelo povo. Quem foi eleito pelo povo é a porra do Congresso Nacional e o Poder Executivo, seja da União, do Estado, do DF ou do município, que são quem? Prefeito, governador e presidente da República. Então vai estudar um pouquinho antes de falar merda. Não. Sou contra o lockdown. Lockdown é inconstitucional. Foi inconstitucional porque estávamos em tempo de paz. Discorda de mim? Vamos fazer um debate ao vivo, mas venha com lei, não venha com conversa fiada para dormir, não. Rabacanta. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então eu tenho minha arma, todo mundo sabe que eu tenho minha arma, todo mundo sabe que eu ando armado. Certo? Eu não posso fazer um evento no centro da cidade e convocar todo mundo que tem arma e ficar lá armado. Não, não pode não, senhores. Não pode, tá? Eu posso me reunir pacificamente e sem armas, ok? Independente do local e independente de autorização de ninguém. Beleza? De bola? As pessoas podem se reunir em lugares públicos de sua cidade desarmadas. Mas antes da reunião, a autoridade competente deve ser avisada. É avisado, não é pedido autorização, para que não atrapalhe uma possível reunião anteriormente marcada. 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Paramilitar, vocês lembram aí das FACs? Das FACs, paramilitar? É como se fosse uma organização militar, mas que não é militar, é de bandido, mas que se comportam como militares. Se vestem como militares, armamento de militares, mas não são militares, são bandidos. Entendeu? Então é plena liberdade de associação para fins lícitos. Você pode se associar, meu brother, desde que seja para fins lícitos, legais, e não ilegais, ilícitos ou de caráter paramilitar, tá? 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ou seja, desde que respeitada a lei correspondente, a criação desses grupos independem de autorização do Estado. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Tá? O que é trânsito em julgado? Acabou, não tem mais recurso. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado, sentença penal condenatória. Você foi processado, você ainda não é condenado, você ainda não é culpado. Foi preso em uma das espécies de prisões cautelares, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Calma, você não é condenado ainda, você não foi culpado ainda. Beleza? Só quando transita em julgado que você de fato é considerado culpado, tá? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Tá? Ou seja, ninguém pode ser obrigado a se associar ou a permanecer associado se não for por sua livre e espontânea vontade. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, vou repetir, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
Ou seja, as associações podem representar pessoas físicas por trás dela, desde que haja documento autorizando expressamente, tá bom? 22. É garantido o direito de propriedade. Ou seja, quando uma pessoa se torna proprietária de algo, ela pode fazer o que quiser com a propriedade dentro dos limites da lei. Por quê? Porque a propriedade tem que atender a sua função social. Está aqui no próximo inciso aqui, ó. Inciso 23. A propriedade atenderá a sua função social. Ou seja, a propriedade deve estar dentro dos limites legais. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia, e não ulterior, prévia, aí na prova eles trocam, coloca ulterior, mediante justa e prévia, é antes, indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, se houver interesse do governo de tomar posse de uma propriedade para fins de utilidade pública ou necessidade pública, este deve avisar o proprietário do bem e indenizá-lo, salvo nos casos previstos na Constituição. Tem aula minha aí sobre o direito de propriedade, tá? Sobre as espécies e as formas de desapropriação por interesse público ou necessidade pública, tá? Ou interesse social, tá? Tá tudo lá explicadinho para os senhores lá, tá bom? 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vou dar um exemplo besta. Você está andando na rua ali, aí o policial militar para seu carro, mostra a carteira e fala: polícia, estou correndo atrás de um bandido, a viatura acabou de ficar sem gasolina, preciso do seu veículo agora. Ele pega o seu veículo, que é o seu bem jurídico tutelado, é privado, é seu, corre atrás do vagabundo, pega o vagabundo, prende o vagabundo, só que ele gastou sua gasolina. Como ele gastou sua gasolina, é direito seu requerer dele o quê? A reposição do combustível que ele gastou, tá? E ele pode sim usar a sua propriedade aí, tá bom? Então, né, no caso de iminente perigo público, vamos supor que esse cara que fugiu dele estava dirigindo um carro e estava bêbado, estava cheio de arma dentro do carro, ou seja, iminente perigo público, né? Ou seja, o polícia tem que pegar ele de qualquer jeito. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, tá vendo aí? 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja, se uma propriedade rural pequena for utilizada para labor pela família, esta não poderá ser objeto de penhora por dívidas decorrentes de seu cultivo, existindo lei específica para o devido financiamento. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ou seja, apenas o autor de uma obra poderá utilizá-la, publicá-la, reproduzi-la, sendo passados os mesmos direitos aos seus herdeiros. Ok? Então cuidado com isso aqui. O pessoal gosta de fazer rateio de concurso. Rateio é crime. Fere os direitos autorais da pessoa, meu brother. Você pode ser prejudicado em investigação social. Ah, ele tá falando nisso porque ele é contra a galera do rateio, porque a galera do rateio tira os clientes dele. Deixa de ser imbecil. Esses caras que vendem rateio, vende material desatualizado, apostila desatualizada, tá vendendo lei de abuso de autoridade. Sabe qual é a lei que eles estão passando para vocês? A 4898/65 já foi revogada. Deixa de ser imbecil, rapaz. Acorda pra vida. Engraçado, né, cara? Você gasta dinheiro com tudo, você soca dinheiro no rabo de todo mundo com tudo. Quando é pra investir em você, você arruma desculpa pra tudo, né? Quando é para investir na sua saúde mental, no seu corpo, ou no seu futuro, eu tenho que economizar, eu não tenho condição. Deixa de ser besta, rapaz. Você tem que se amar acima de tudo. Tem que investir em você em primeiro lugar, rapaz. Para de comprar essas porcarias, essas merda de rateio. Não tenha dó de pôr a mão no bolso para comprar um curso de qualidade, não. Onde você vai ter professores que vão te dar suporte, não, rapaz. Cria vergonha na cara, rapaz. Quer entrar na porra da polícia fazendo merda? Para com isso. 28. São assegurados nos termos da lei: a linha A, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, né? Ou seja, que é outro inciso que garante a proteção ao criador ou inventor de uma obra. A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Ou seja, é direito das pessoas supracitadas fiscalizar a forma como outras pessoas ou empresas ganham dinheiro com as obras que elas criaram e ajudaram a construir. Tá bom?
Então eu posso fiscalizar, posso cobrar indenização, se alguém estiver fazendo alguma sacanagem ou rateando algum curso do Instituto Oliver, tá bom? 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, a lei assegura aos autores de inventos industriais o direito temporário de utilizar sua criação com exclusividade e a proteção ao que a indústria criar visando o interesse e desenvolvimento econômico de determinada região ou país. 30. Inciso 30º. É garantido o direito de herança, óbvio. Quando alguém morre, o seu patrimônio é transferido para o herdeiro legal, tendo este o direito de recebê-lo, né? 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Senhores, o que é cujos? Falecido. Então o cara é estrangeiro, mas morreu no Brasil aqui, mora no Brasil, tem 15 anos que mora no Brasil, é estrangeiro residente no Brasil. É casado, vai favorecer primeiro a esposa, depois os filhos. Mas se lá no país dele tiver uma lei melhor que a nossa no que tange a progressão, né? No que tange ao passar a sua herança aos seus herdeiros, vai fazer o quê? Vai se utilizar a lei do país dele mais benéfica. A gente vai trazer aquela lei para cá, se ela for mais benéfica nesse caso concreto aqui. Beleza? Ou seja, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujo, de onde ele vem, tá bom? 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Nós já temos aí, né? Se eu não me engano, é a lei 8.078. É o Código do Consumidor, meu brother. Ok? 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos, isso aqui é o princípio da publicidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Ou seja, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações particulares ou do interesse de um grupo. Essas informações serão dadas para nós no prazo estabelecido pela lei, sob pena de responsabilização, a não ser que o fornecimento dessa informação possa, de alguma forma, colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado, tá bom? A gente explicou isso aí, que a exceção à regra é o princípio da publicidade, tá? A aula de Direito Administrativo comigo, que tange os princípios expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa. Ali o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, todos têm o direito de fazer um pedido para a autoridade competente para defender seus direitos contra ilegalidades ou contra abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e estabelecimento de situações de interesse pessoal, tá? Senhores, é artigo 5º comentado, é rápido mesmo, é pau no gato. Então assim, ficou com dúvida? Já deixa nos comentários, eu já tô tudo suado dessa porra aqui, já tô suado pra caralho. Eu tô morrendo do inferno tá descendo aqui, tô suado pra cacete, né? Então presta atenção aqui, ó, foca em mim aqui. É rápido mesmo, eu tô citando, eu tô fazendo a leitura do inciso, já tô comentando em seguida e pau no gato, próximo, já passa o próximo, tá? Tem aula lá especificando de cada parte ali principal do artigo 5º, remédios constitucionais, o que é cláusulas pétreas, tá? O que são ali o direito à vida, a igualdade, a liberdade, a propriedade, isso tá tudo lá, gente. Isso aqui é só para ficar mais fixo na cabeça dos senhores mesmo, tá bom? 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, a lei não pode retirar do Judiciário, que é o Poder Judiciário, o poder de analisar e julgar lesão ou ameaça a direito das pessoas. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, a lei, mesmo que ocorra uma mutação, não poderá prejudicar o direito que já foram conseguidos, os atos e negócios que estão feitos de acordo com a lei e os casos que já foram julgados e decididos. Portanto, não retroage nesse aspecto. Entenderam, senhores? O Congresso Nacional, primeiro, não pode criar uma lei que tira o poder do Judiciário de julgar. Não pode. Os direitos das pessoas. Ok? Então, a lei, a lei é aonde? Ela é criada aonde? Onde quer ser apresentado os projetos de lei?
Aonde? No Congresso Nacional. A lei não pode tirar do judiciário o poder de analisar e julgar lesão ou ameaça a direito das pessoas. Ou seja, não posso tirar do judiciário essa opção, oh, meu Deus do céu, essa obrigação deles, tá bom? Porque quem traz essa obrigação é a própria Constituição, ok? 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, o indivíduo só está sujeito à condenação nos limites do poder judiciário. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das correspondências, a competência dos veredictos para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não é isso? Então, olha só. A lei assegura para o júri, para o tribunal do júri. E tem, senhores, uma aula minha no Portal do Aluno só sobre o que é tribunal do júri, tá? Então, olha lá. Ali a plenitude de defesa, todas as formas de defesa. A plenitude de defesa, contraditório, ampla defesa, eu poder fazer a minha autodefesa, trazendo inclusive coisas metafísicas ao meu favor. Não, eu estrupei e matei em seguida porque o capeta entrou no meu corpo e eu encarnei o 7 facada com Exu caveira, com o pau grosso do Satanás e quis fazer isso, então não fui eu que fiz, foi o Satanás que entrou em mim. Portanto, o senhor júri, os senhores júris, tragam aqui para ser julgado o Satanás e não eu. Pode, isso aqui é o quê? Plenitude de defesa. O cara pode usar até de argumentos metafísicos, ok? A seu favor. Parece ridículo, mas é isso que quer dizer plenitude de defesa. É você usar a defesa de forma plena. O réu pode utilizar todos os meios legais a fim de provar sua inocência. A linha B, o sigilo das votações. As votações serão secretas, ou seja, as votações dos júris ali, tá? A linha C, a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão dos jurados não podem ser modificadas. Tem uma exceção à regra sobre isso aqui, tá lá na minha aula de tribunal do júri, tá? A linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e não culposos, tá bom? Crimes culposos contra a vida, justiça comum. Crimes dolosos contra a vida, estou falando de pessoa comum. Crimes dolosos contra a vida, nós vamos ir para o tribunal do júri, tá bom? O júri é competente para julgar crimes que atentam dolosamente contra a vida, o bem mais precioso tutelado pelo direito. O bem jurídico tutelado mais precioso é a vida, cacete. Né? Não é um direito fundamental. Nós temos o direito à vida relativizado. É só você ler o artigo 128, o inciso 1º e o inciso 2º do Código Penal, que os senhores terão lá as espécies de aborto legal. No caso de gravidez de risco, ou seja, o aborto necessário, e no caso de gravidez mediante resultado de estupro. Ok? Nós temos também aí a autorização do STF para a interrupção de gravidez no caso ali de feto anencefálico. O feto não desenvolveu o cérebro, não tem cérebro. O STF não se fala em aborto legal, se fala em interrupção de gravidez. Nós temos no artigo 55 do Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69, a pena de morte, que é a primeira pena principal do Código Penal Militar. Ou seja, em caso de guerra declarada por crime de traição, você pode ser condenado à pena de morte. Rabaxa, tá entendendo? Então é isso aí. O direito à vida é o direito mais fundamental. É o bem jurídico tutelado mais precioso. Porém, ele também é relativizado, portanto, não há de se falar que o direito à vida é absoluto. Ele não é absoluto. Ele pode ser relativizado, ok? Já era bacana. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O inciso 39 do artigo 5º fala isso. E o artigo 1º do Código Penal Comum, que é o Decreto-Lei 2.848 de 1940, também fala a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade estrita ou reserva legal. Tá? Só existe crime e pena se estes estiverem descritos no ordenamento jurídico. Aí lá vai meu questionamento mais uma vez. Aonde que está no Código Penal ou em qualquer legislação especial ou legislação extravagante crime de fake news? Me fala. Aí o professor fica bravo porque o desgraçado estuda igual um filho de uma puta pra quando olhar pra prática, na prática o negócio não funcionar. Mas vai tomar no cu, porra, não me fode. Aonde? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia condenação legal. Ué, peraí. Previsão legal, ué, peraí. Então, não existe, como é que é? O STF,
decretou ali fake news e está prendendo e condenando, inclusive até deputados por crime de fake news. Mas cadê a previsão legal? Me fala na lei. Qual é a lei que fala? É crime a figura de fake news. Não tem, cacete, não tem. Não vou falar mais nada não, senão eu fico puto aqui. Galera, então não existe crime de fake news no Brasil porque não houve um projeto de lei aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente, referente a isso. Nós temos aí, mais uma vez, né, nossos lindos e maravilhosos, excelentíssimos ministros do STF. Xarabacanta, deixa eu ficar calado, senão eu vou preso. Xarabacanta. A lei penal não retroagirá, tá? Vamos agora para 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então a lei, em princípio, não retroage, somente em casos que beneficiam o réu. Aí vocês vão estudar isso comigo lá no Código Penal, né? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Aí você tem lá a questão da retroatividade da lei. Tá? Da lei, como é que ela se movimenta no tempo, naqueles crimes que é permitido você beneficiar o réu, quando há uma lei nova que beneficia ele, e naqueles que não são. Por exemplo, o artigo 3º do Código Penal fala da lei temporária e lei excepcional. Vai ser condenado e vai ser julgado de acordo com aquela lei daquele tempo, daquele momento, daquela circunstância. Lei temporária ou excepcional. Mesmo que vier uma lei posterior beneficiando quem cometeu aquela mesma conduta, foda-se, eu vou aplicar aquela lei naquele tempo, naquele momento. Tá? Nós temos também as figuras dos crimes continuados e permanentes, súmula do STF número 711, que vai aplicar também a lei penal mais grave, não retroage para beneficiar o réu nesse caso, que são os crimes continuados ou permanentes. Mas a regra geral é o quê? Que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Tá? 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Não puniu. Em pleno lockdown, em plena pandemia, o que mais teve foi atos do próprio Estado e da própria administração pública atentando e discriminando os direitos e liberdades fundamentais. Rasgar a Constituição Federal. Mas isso aqui é Brasil, pode tudo, né? A lei irá punir qualquer ato discricionário que atente contra os direitos e liberdades fundamentais. Mentira. Conversa, lorota. 42. A prática do racismo, isso aqui cai demais em prova, atenção. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então prescreve, tá? É imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O racismo é crime inafiançável, sendo ainda um dos poucos que não prescrevem. Beleza? Show de bola? Ó, ou seja, ele é o quê? Imprescritível, ok? Imprescritível, tá bom? E não insuscetível de graça, anistia e indulto. Os crimes que são insuscetíveis, ó, presta atenção, os crimes hediondos e equiparados a hediondos, os crimes hediondos estão previstos de forma taxativa na Lei 8.072 de 1990. São os crimes hediondos, estão lá de forma taxativa. Os crimes hediondos e os equiparados a hediondos, que é a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas, né, entorpecentes, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Já o racismo e o crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem e o Estado democrático são o quê? Inafiançáveis e imprescritíveis, ok? Imprescritíveis, tá bom? 33. A lei considerará crimes inafiançáveis, tá vendo aqui, ó, e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui eu já expliquei, não vou explicar mais não. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível, igual ao racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu já acabei de explicar. Tá? 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, tá bom? Então, seu pai aplicou um golpe aí numa pessoa aí, tá? Arrancou milhões dessa pessoa, aí depois ele foi lá e matou a pessoa. Aí ele foi condenado por crime de homicídio, ok? E aí a pena que ele pegou foi 20 anos. Show de bola? Né? Não, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Não, vamos colocar lá que ele cometeu um homicídio qualificado, que aí a pena é maior, de 12 a 30, se não me falha a memória, né? Aí ele pegou lá 20 anos de cadeia, ele cumpriu 10 anos e morreu.
Aí sobrou 10 anos para ele cumprir. Você acha mesmo que a justiça vai pegar esses 10 anos e vai pôr no FII? Vai passar por FII? O FII que vai cumprir agora no lugar dele? Ou a mulher? Não, senhores. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser decretado no máximo do valor da herança deixada por ele. Só isso. Ou seja, é uma herança deixada por ele, que pode ser usada para o quê? Fazer o quê? Reparar o dano que ele causou a alguém. Mas ninguém vai ser condenado por uma coisa que outra pessoa fez. Eu não estou falando de concurso de pessoa. Concurso de pessoa é artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Isso é concurso de agentes, concurso de pessoa, artigo 29 do Código Penal. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando do artigo 5º da Constituição Federal, do inciso 45, vai falar o quê? Princípio da pessoalidade da pena ou da individualização da pena, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado e ponto final. Então, para com essas perguntas imbecil. Professor, o meu irmão é craqueiro, eu sou uma pessoa direita, honesta, trabalhadeira, estudiosa, mas meu irmão é craqueiro, já foi preso. Posso ser reprovado na investigação social? Não. Quem é que fuma o crack? É seu irmão ou é você? Meu irmão, então... Entendeu? Meu irmão foi preso. Foda-se, foi ele ou foi você? Foi ele. Então. Caramba, velho. Tem paciência demais. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade. A linha B, perda de bens. A linha C, multa. E a linha D, prestação social alternativa. A linha E, suspensão e interdição de direitos, tá? Essas são as penas permitidas no nosso ordenamento jurídico. Agora nós veremos aqui, no inciso 47, as penas proibidas. Então, não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Ou seja, em tempo de paz não tem pena de morte, mas declarou guerra, tem pena de morte, previsto no artigo 55 do Código Penal Militar. Eu falei para vocês. A linha B, de caráter perpétuo, que é aquela pena que dura para sempre. Aí, tem que mudar, isso aqui é cláusula pétrea, o artigo 5º não dá para mudar não, senhores. Não dá para mudar o artigo 5º em malefício, só em benefício, é uma cláusula pétrea. Então não pode ser feito um projeto ou apresentado um projeto de emenda à Constituição onde traga a figura da pena perpétua. Não pode, porque aqui está falando que é pena proibida. Ok? C, de trabalhos forçados. Então não existe uma pena de trabalhos forçados. Aí você vai falar assim, mas o preso é obrigado a trabalhar. Sim, ele é obrigado a trabalhar. E se ele não trabalhar, ele comete falta grave. É isso que fala na lei de execução penal, professor. Sim, mas ele é remunerado se ele trabalha. E além de ser remunerado, ele tem o estatuto da remissão da pena, que trabalhou 3 dias, diminuiu 1 dia da pena. E ele não é obrigado a trabalhar de forma forçada, ele pode faltar. Vai configurar falta grave? Sim, mas ninguém vai dar pôr uma arma na cabeça dele e vai falar assim, vai agora trabalhar. Não tem isso não, meu brother. Beleza? Pena de banimento, você expulsar um brasileiro do país, não pode. Penas cruéis, ou seja, pena de agressão física ou moral, também não pode, tá bom? Inciso 48, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, tá bom? Homem com homem, mulher com mulher, adolescente com adolescente, criança com criança. E aonde ficam os travegos? Não, calma aí, abaixa. 49. É assegurado aos presos Aí é assegurado aos presos. Faltou isso aqui. Ou seja, os presos têm o direito de serem respeitados, sendo proibidas as agressões físicas e morais. Ou seja, é assegurado a garantia da preservação física e moral dos presos. Ou seja, sua saúde física e mental, beleza? 50, inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, as mulheres presas, as presidiárias, elas podem ficar com seus filhos durante o período de amamentação, tá? É garantido que durante o período de amamentação, a lactante poderá ficar com o filho. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Os senhores irão assistir a minha aula sobre vínculo jurídico-político prevista lá
no nosso portal do aluno, onde eu falo sobre o artigo 12 da Constituição Federal, que vai falar sobre brasileiro nato e naturalizado, vai falar sobre os cargos privativos de brasileiros natos, vai falar sobre a perda da nacionalidade e vai explicar isso aqui também, tá bom? 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, o estrangeiro não será enviado a outro país pelo cometimento de crime político ou de opinião, tá? 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, óbvio. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Somente por meio do devido processo legal que eu vou ser o quê? Privado da minha liberdade ou dos meus bens. Não de forma ilegal ou de qualquer jeito. Tem que ter o devido processo legal. Ok? Mas aí a gente teve aí ministro do STF aí, mandando colocar tornozeleira em deputado, mandando prender deputado por crime de opinião que não existe no nosso ordenamento jurídico. E até onde eu sei, no artigo 53 da Constituição Federal, fala sobre a imunidade parlamentar, sobre a prerrogativa de função, foro privilegiado, e fala que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. São invioláveis criminalmente e civilmente. E até onde eu sei, o deputado ou o senador, ele só pode ser preso por crime inafiançável e tem que ser em flagrante delito. E mesmo assim, ele é conduzido à autoridade policial, que é o delegado, e o delegado tem 24 horas para ligar na casa do respectivo membro, ou seja, se é deputado, na Câmara dos Deputados, se é senador, no Senado Federal, para que eles votem por maioria se mantém o deputado preso ou não, se mantém o senador preso ou não. Mas a gente teve um ministro do STF botando tornozeleira por crime de opinião, meu Deus! Não se respeitou o devido processo legal! Novamente rasgando a Constituição! Toma no cu! Vai tomar no cu! 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, tá? 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Senhores, você só pode usar provas ilícitas se for para provar a sua inocência. Beleza? Para provar a sua inocência. O réu, ele pode sim, a gente estuda isso em Código de Processo Penal, né? A gente estuda isso lá na parte sobre persecução penal. Ele pode sim usar provas ilícitas para provar a sua inocência. Mas eu não posso usar provas ilícitas para acusar o réu. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Foi o que eu falei para você. Você é inocente até o trânsito em julgado. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Quem já tem documentos de identidade só precisa apresentar identificação criminal nas hipóteses previstas em lei, tá bom? Para tomar posse em concurso público, fazer algum curso, e aí a pessoa vai lá e pede para você os seus antecedentes criminais, emprego, entendeu? Show de bola? Agora foi parado pela polícia ali, meu brother, identidade, para entrar num shopping identidade, entrar no sistema identidade, ir para um estado de identidade, não tem que ficar pegando atestado seu criminal, não é assim não é bagunçado não, ok? 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Então, se o promotor não se manifestar no prazo legal, cabe a ação privada ao invés de ação pública. Ok? 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, tá? 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Está falando de prisão e não detenção. A polícia militar, ela vai deter a pessoa. Então ela te conduz até a delegacia. Quem vai decretar a sua prisão ou não é o delegado ali, né? Seja prisão em flagrante, entendeu? Ele vai decretar uma das espécies de prisões cautelares ali com autorização judicial e tem que de imediato já comunicar ao juiz, comunicar à família, ok? Tá falando de prisão e não de detenção. Então,
posso te conduzir à delegacia sem ter que avisar ninguém. Lá na delegacia, aí sim, você tem o direito de ligar para o seu advogado, ligar para alguma pessoa da família, beleza? Na delegacia, se você estiver preso também, belezinha? 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Ou seja, o delegado está lá te perguntando, essa droga é sua? Você pode ficar em silêncio até o advogado chegar. Ou você pode dar rata e falar, é minha mesmo. Ou o delegado pode virar para você e falar assim, se você não falar a verdade, nós vamos socar essa droga no seu cu aqui. Se você não falar, nós vamos socar essa droga e tem mais uma sacola cheia de droga ali, eu vou socar no seu cu. Você pode fazer o quê? Ficar calado. É um direito constitucional. O direito ao silêncio é um direito constitucional. Você pode ficar calado. Beleza? 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Você tem direito de saber quem foi que te interrogou, quem é o delegado, quem é o escrivão, quem é o agente da Polícia Civil, os policiais que te conduziram à delegacia, seja o policial penal, seja o policial militar, seja o guarda municipal que te conduziu à delegacia, você tem direito, tá? De saber. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Teve isso aqui é massa demais. Foi no estado de São Paulo, se não me falha a memória. Teve um CAC. Eu sou CAC também. O que é CAC? Caçador, atirador e colecionador. Eu também sou CAC. Tá? Então, eu sou ex-policial militar e sou CAC também. Belezinha? Então, eu tenho armas, senhores. Eu tenho armas, eu tenho posse, eu tenho porte. Então, presta atenção. Olha só. Teve um empresário que ele era atirador, colecionador e caçador. Tava de noite, né? E aí ele tava com a sua arma e ele tinha a intenção de ir pro clube de tiro. Ele foi pra empresa armado, ficou na empresa e ele tinha a intenção, após sair da empresa, de ir pro clube de tiro. O CAC, senhores, ele tem o porte de trânsito, que é o porte abacaxi. Ele pode andar com uma arma curta municiada em qualquer lugar do território nacional, desde que ele esteja indo para o clube de tiro. Ok? Então ele pode sair de Uberlândia até o Rio de Janeiro, desde que ele esteja indo pro clube de tiro. Se vai dar 2 horas, se vai dar 2 dias de viagem, não tem problema. Ele pode parar na BR, no hotel, descansar com o seu armamento. Não é desvio de rota. O decreto presidencial não fala de rota. Só fala do fim específico, do vínculo objetivo. Que é o quê? Estou armado, sou CAC, estou indo para o clube de tiro. Independentemente do horário, se é de dia, de tarde ou de noite, de madrugada. Isso é o que está na legislação e ponto final. Se você é policial e desconhece isso, eu te aconselho a estudar. Tá bom? Para você não cometer abuso e depois não responder aí por abuso de autoridade aí no seu rabo aí, tá? E aí esse cara tava chegando na casa dele, ele tinha a intenção de ir pro clube, só que ele desistiu, né? Então ele foi armado para a empresa era dele, né? Armado, né? Porte de trânsito, saiu da empresa, tinha a intenção de ir pro clube, só que ele desistiu. Quando ele chegou na porta de casa, o vagabundo veio assaltar ele. Meteu bala no cara, mandou o cara pro colo do capeta, provavelmente já tá lá queimando, né? Até falar chega. Aí a polícia militar chegou, prendeu ele flagrante delito por porte ilegal de arma, porque alegou que ele não estava indo pro clube de tiro e que ele foi pro serviço, e que ele não poderia ter ido pro serviço, ele deveria ter ido pro clube de tiro e do clube de tiro voltado para casa, já que ele estava armado, e o porte de trânsito é só para isso. Levou ele para a delegacia, chegou lá no delegado, o delegado falou a mesma coisa que o policial, e já impetrou nele ali uma multa ali, uma fiança, né, de 7 mil, se não me engano, ou 14 mil reais, né, em espécie, em dinheiro, senão ele ia ficar preso ali. Sabe o que aconteceu? O juiz, porra louca, mandou o delegado soltar ele imediatamente e devolver a fiança que ele pagou. Ele tinha pagado a fiança ali. Devolver a arma dele, que ele aprendeu, o delegado aprendeu a arma do caçador, atirador, colecionador, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Para você ser um caçador, um colecionador e um atirador, para você ser um CAC, você tem que passar na prova de tiro. Você tem que passar no exame psicológico, que é doído, não é fácil o exame psicológico. O que tem de negro tentando tirar a caca aí e não consegue que é reprovado no exame psicológico. E outra, você tem que ser um cidadão de bem, mas assim, é muito de bem. Você não pode ter porra nenhuma no seu nome. Você não pode ter sido preso, você não pode ter dado o cu na esquina, nada. Você tá entendendo, né? Nada. Você tem que estar limpo, mas limpo mesmo. Então o cara que é CAC é um mega super pica foda cidadão de bem. Não é um bandido, não. É um foda de um cidadão de bem. Não tô falando isso porque eu sou CAC também, não. Eu sei o que eu tô falando. Porque é muito difícil você se tornar CAC. Tá? E aí, o delegado e o policial querendo foder o cara, o juiz mandou imediatamente relaxar a prisão. Mandou devolver a fiança e mandou devolver a arma sobre a seguinte argumentação. Para se tornar um CAC, tem que ser isso, tem que ser aquilo que foi o que eu acabei de explicar. Ainda falou assim que a vítima, que era ele, corria risco de vida. Portanto, precisaria estar com seu armamento 24 horas do dia.
Meio que deu pra ele um porte ali definitivo provisório pro cara. Meio que deu. Entendeu? Não foi de fato ali decretado um porte. Mas meio que deu a entender que ele, por enquanto, até resolver tudo ali, ele poderia ficar com a arma dele 24 horas, porque ele ainda corria risco de vida. Ou seja, de algum irmão daquele vagabundo que morreu, algum parente, algum criminoso, algum amigo lá e querer matar ele. Tá vendo? Então isso que é juiz. Paguei pau, parabéns, Vossa Excelência, né? Então a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Nesse caso, o juiz foi lá e relaxou a prisão, mandou devolver a porra da arma, exaltou o cidadão de bem e glorificou de pé a morte do vagabundo. Hihi, rabará! Ai, como é bom! Vamos lá. Tô querendo entrar um negócio aqui, né? Vem. Como é que é? 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, tá vendo? 67. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia do depositário infiel, tá? 68. Conceder-se-á habeas corpus, isso aqui é um remédio constitucional, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então qualquer presidiário que se sentir ameaçado, ou quando na prisão há abuso de poder ou vem de abuso de autoridade, deverá receber habeas corpus, ou seja, uma ordem escrita para que ela seja solta ou continue em liberdade, tá bom? 70. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá bom? O requisito básico do mandado de segurança é o quê, senhores? É o direito líquido e certo. Ou seja, quando uma ação não necessita de muitas provas, restando explícito o direito da parte, tá? Agora sim, 70, né? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional, a linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados, tá? 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tá? 72. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Tem uma aula minha no portal só explicando cada um desses remédios constitucionais, tá, senhores? Beleza? 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. A ação popular é um remédio constitucional que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade em que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência, tá ok? Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita ao se comprovar insuficiência de recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, senhores, habeas corpus e habeas data são gratuitos, ok? A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ou seja, tem que ser rápido, tem que ser sério, não pode ser amoroso. Tá? Inclusive isso daqui, senhores, enaltece o princípio que veio em 1998, né, uma emenda à Constituição Federal, inciso, princípio da eficiência. Se eu não me engano, projeto de emenda à Constituição Federal número 19, né? Número 19, é isso mesmo. Que trouxe ali o princípio da eficiência no rol dos princípios expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O artigo 5º da Constituição Federal
a partir da promulgação da Constituição Federal em 1988, todo o artigo 5º tem o quê? Aplicação imediata. Está valendo de imediato. Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isto é, são aplicadas desde já. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá? Parágrafo 3º, isso aqui cai demais em prova, presta atenção. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, ok? Então, se eu tenho lá um tratado ou uma convenção sobre matéria de direitos humanos, que foi aprovado em cada uma das casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, por 2 turnos, por 3/5 dos votos, essa convenção ou esse tratado de direitos humanos, ele se equivale a uma emenda à Constituição Federal. Tem o mesmo peso e a mesma validade e o mesmo valor e poder jurídico que a Constituição. Fica no mesmo lado da Constituição. Lembra da Torre de Kelsen, na primeira aula que eu trouxe para os senhores? Qual é a lei suprema? Qual é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, que é a Constituição Federal? Lembra disso? Depois tem as outras leis. Nesse caso aqui, essa matéria de direitos humanos fica do lado da Constituição. Nesse caso, se nós temos um tratado internacional, algo sobre direitos humanos que não passou por esse rito, que não foi aprovado nas 2 casas por 2 turnos, por 3/5 dos votos, é o quê? Abaixo da Constituição Federal. Ok? É infraconstitucional, tá? Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, tá? Ou seja, o Brasil é submetido ao Tribunal Penal Internacional, ao qual aderiu a criação. Ponto. Rapaz, eu não sei como que eu consegui. 1 hora e 15 minutos. Parabéns para você que ficou aqui. Se você gostou de alguma parte da aula, filma com o seu telefone celular. Assiste essa aula pelo notebook, pelo computador, pelo tablet e filma com o telefone celular. Ou se você assistiu pelo celular, filma um pedaço, grava a tela e manda para mim, no meu privado. Joga no grupo dos alunos, tá? Que eu gosto de pegar esses cortes e recortes que os senhores fazem e gosto de colocar nas redes sociais e gosto de marcar o aluno ali também, tá? Pra galera ver que o aluno tá empenhado, tá estudando ali e que é um oliveriano focado, é um oliveriano disciplinado, beleza? Espero ter ajudado os senhores. Isso aqui não é uma aula completa do artigo 5º. É uma aula comentando os incisos do artigo 5º, foi isso que eu fiz. E eu espero que tenha ajudado, que eu tenha conseguido ajudar os senhores aí, tá bom? O PDF vai estar disponível abaixo da aula somente para quem é aluno, somente no portal do aluno, tá? Deixa seu like aí, ok? Avalie a aula lá no portal do aluno de 0 a 5 estrelas, deixa seu comentário se ficou com alguma dúvida. Muito obrigado por confiar no meu trabalho. Deus abençoe a sua vida. E você sabe, é pau no gato, é bala na agulha. É mais fácil que andar de a pé. Só não passa quem não quer. Um forte abraço.